Entendeu, entendeu. Tá gravando já. Já ontem eu tava pensando, eu falei, eu tenho que te dar os parabéns. Eu admiro pelo que pouco que eu vejo, eu acho que você acorda cedo todos os dias, de maneira geral, pelo menos dos horários que você manda às vezes, as respostas. E eu admiro isso. Eu tenho vontade de criar este hábito em mim. Já fiz por um período, independente das vezes que o Mago fala lá de ficar preso naquilo, mas eu acho que sempre sou muito mais produtivo. Eu tenho a percepção de que o meu dia rende muito mais quando eu acordo bem cedo, entendeu? Sim, com certeza. Rende o dobro, né? Porque à tarde, às vezes, a gente já vai ficando cansado ou com preguiça. E aí, de manhã, eu consigo dar uma ajeitada na casa, consigo mandar mensagem para as pessoas, consigo fazer yoga, Que show! tomar chimarrão. Então, Bom dia, porque eu não falei ainda. Bom dia, Isa, também não tinha falado ainda. A cara de quem acordou agora, cruz credo. Nem me fale. Eu fui dormir às 2 e acordei às 7. Eu acordo geralmente às 7 e eu tenho tentado acordar mais cedo. Aí eu acordo 6h30. Essa semana acordei até 6 horas. Mas para isso eu preciso dormir cedo. Eu não consigo dormir tarde e acordar cedo. Eu tenho que dormir cedo. Eu tenho uma solução, gente. Oba! Qual? Coloca o filho para estudar de manhã. Se não tem filho, acorda junto com o filho dos outros. Se dispõe a levar o filho da amiga na escola, faz um extra aí como van, leva o filho da amiga na escola. Eu tenho cachorro, né? Por isso que eu acordo cedo. Aqui em casa a rotina começa às 5h30. Não. Foi o único jeito que eu consegui começar a acordar às 10:50. Porque, essa semana eu fui dormir, era 1h30 e acordei 5h30. Mas fico super feliz. Eu acordo de bom humor, fico feliz porque eu vejo, nossa, agora eu vou ter o dia todo. Realmente, trabalhar durante o dia é muito melhor. É o que eu disse pro projeto que eu tava falando, dando os parabéns para ela, porque pela impressão que eu tinha, eu percebo que ela acorda bem cedo. E sempre que eu consigo fazer isso de forma consciente, eu tenho uma sensação de produtividade, de eficiência, de que meu dia rende muito mais. E ontem à noite eu estava pensando nisso, eu falei assim, nossa, tem que dar os parabéns para ela. Pessoal, deixa eu abrir o chat aqui. Já é também, 5h30. Show, parabéns. Vamos lá. E eu confesso que eu não consegui ler todo o livro, até por conta do que eu tive que ficar resolvendo ontem até as 2 da manhã. Eu estava lendo ontem às 11, mas eu fiquei apaixonado pelo pouco que eu já li. Parece que agora dá uma mudada no rumo do livro. Não sei se vocês tiveram essa impressão, assim, mas quando eu comecei a ler essa parte, eu falei assim, gente, descobri como é que as pessoas fazem, porque eu ficava assim, como será que as pessoas fazem para medir, né, para mensurar as coisas dentro da empresa, para poder falar se tá bom, se não tá bom, porque a gente tem muito poucas métricas que a gente olha, né? Visualização, curtida, se as pessoas estão entrando em contato. Mas a hora que eu li aqui essa parte da quantificação, eu falei, nossa, é assim que eles fazem. A gente está começando em qual capítulo? Porque eu já estou lá no 14. No 10. Então hoje é 10 e 12. Eu achei fantástico, porque minha mente analítica e tendo estudado engenharia de produção, imagina, né? A hora que ele foi dando, digamos assim, os caminhos de quais perguntas que ele fazia, porque no final das contas, e também trabalhando no mercado financeiro, eu sei que no final das contas tudo é números e tudo é estatísticas. Se as pessoas conseguissem aprender a ver o mundo sob o ponto de vista estatístico, ele seria tão mais fácil. Eu sei que a estatística em si não é fácil, de maneira geral, ou simples, mas quando você começa a olhar o que ela te mostra, o que ela te guia, te orienta, é apaixonante. E aí, a hora que ele foi dando aqui naquela parte da quantificação... a primeira coisa que eu achei legal, aquela parte da diferenciação que ele fala de criatividade e inovação. Eu achei bem bacana aquela diferença que ele fala. A criatividade pensa coisas novas e a inovação faz coisas novas. Né? Essa parte da inovação é fantástica. Eu achei muito, muito, muito legal. E a orquestração que vem depois juntar tudo isso, né? Você pegar uma coisa nova, colocar em teste, medir, né, quantificar e formar processos daquilo para poder, olhando para a quantificação, ver o que precisa ser ajustado e repetir o processo. Repetir o processo. E assim você vai conseguir fazer
uma empresa que realmente possa ser duplicada, né? Uhum. Eu estava conversando com uma pessoa da equipe do Natanael, e aí ela estava falando assim, eu falei que eu gosto muito de observar a rotina deles, né? E ela falou assim, como assim a nossa rotina? A gente não tem rotina. Eu falei, tem sim. Se Uhum. vocês observarem, vocês podem fazer atividade diferente. Oi, Paulo, bem-vindo. Tudo bom? Estou aqui na entrada aqui do credenciamento do Legacy. Legal. Legal, seja bem-vindo. Legal. A gente está gravando, depois a gente vai disponibilizar para você também poder assistir. Né? Ah, legal. Então, E aí, assim, eu consigo enxergar uma linha de raciocínio ali dentro da rotina deles, né? Claro que eu vejo também que eles estão sempre ajustando e colocando coisas novas, e mede, ajusta e vai, mas tem os processos, mas eu consigo enxergar certinho a rotina deles. E ela já fala assim, nossa, para mim foi muito difícil no começo me adaptar, porque eles não têm uma rotina. Cada dia a gente faz uma coisa diferente, mas eu consigo enxergar a rotina ali. É aquilo que você fala, né? Que a pessoa não consegue enxergar o rótulo de dentro da garrafa, né? Eles já fazem naturalmente, né? Ô, Ju, se você puder fechar o áudio do Paulo. Tá. Eu fecho. Aí. Ah, pronto. Lá no comecinho, deixa eu ver. Na parte que ele está falando ali de inovação, naquele exemplo que ele dá dos uniformes azuis, marrom, eu até coloquei aqui uma perguntinha. Isso é uma generalização ou em casos específicos isso funciona? Foi um teste feito, que ele não fala da onde que veio esse teste, ele só falou ali, né? Eu acho que é teste para cada empresa, porque não necessariamente o seu uniforme vai ser azul. Não, sim, mas aí... No caso daquela empresa, ele testou o azul e o marrom. Mas pode ser Mas que qual não. empresa? Porque eu não vi qual que ele falou aqui. Ele tá dando um exemplo, né? Ele não disse empresa de investimentos, né? Mas eu acho que ele está dando um exemplo. Não necessariamente ele está concluindo que para qualquer empresa o uniforme azul é melhor. Pode ser que numa empresa o uniforme branco seja melhor. Ele generalizou vendedores. Sim. Ele não citou empresa, ele coloca aqui, ó, para os vendedores. E aí ele coloca, né, as duas cores. Ele pegou vendedores. No período de 6 semanas. Porque uma empresa, por exemplo, que trabalha com algo que seja relacionado com higiene, vai ficar um pouco difícil ela usar um azul marinho, né? Mas aquilo, se ela usa com higiene na parte interna, transparece realmente limpeza, tudo que a gente sabe. Mas, eventualmente, o vendedor lidando com o público final, talvez ele não tenha essa necessidade de estar de uniforme branco, e é possível, não sei exatamente o levantamento que surgiu, que ele realmente utilizasse esse tipo de cor, produzisse algum resultado mais efetivo. Né? Uma coisa é o uniforme interno, operacional, e outra coisa é, pelo que eu entendi aqui, na comunicação com o cliente, né? Para a venda do final, entendeu? Mas eu acredito que seja em uma empresa, porque aqui, pelo menos no McDonald's, os funcionários usam marrom. Sim. Jeans e uma blusa, pelo menos é o que estava me vindo na cabeça agora, uma blusa marronzinho claro, assim. Não é, sei lá, aquilo lá. E aí, então, eu acredito que tenha sido em uma empresa, né? E aí tem as questões das cores, em relação, por exemplo, cores que dão fome, que fazem você comer mais rápido, sair do lugar, que é o que o McDonald's usa, né? Mas eu acredito que também são testes, né? Já tem as unidades do McDonald's que querem trazer um novo conceito, ela é toda clarinha, um beijinho e tal, então os móveis são diferentes, a posição das coisas são diferentes. Então deve ter eu acho que eu acredito muito nessa questão das cores, né? Mas eu acho que deve ter um exemplo, e aí cada um testa na sua empresa, né? E aí, tem uma psicologia das cores básicas, de que o azul marinho, por exemplo, para grandes empresas é o que funciona melhor, mas isso tem mudado, tá? Isso tem sido adaptado. Tem um geralzão e tem as adaptações. Por exemplo, o Banco Itaú. Que cor é o Banco Itaú? Azul e laranja. Eles pegam o laranja e usam como cor de fundo.
E aí você lembra do laranja, entendeu? Então, não tem mais essa história de, se for grande empresa tem que ser azul, porque a IBM é azul e a Ford é azul. Não, isso já está mudando bastante. Então, é uma coisa de... Ali embaixo ele pergunta, eu perguntei, eu coloquei no penúltimo parágrafo, ele coloca: a inovação é um mecanismo pelo qual a empresa chama, estou na página 99, pela qual a empresa chama a atenção do cliente e estabelece sua identidade. Aí ele coloca: o resultado do perfil das necessidades e expectativas inconscientes do cliente, gerado cientificamente e verificado quantitativamente. Aí eu coloquei uma pergunta aqui do meu lado, assim, como, né? Como gerar, né, que aquilo acho que um pouco a gente fala sobre pesquisar o avatar, aquelas coisas tudo que a gente fala, mas como poder fazer isso mais aprofundado, né, cientificamente verificado, quantificado, as coisas que ele coloca aqui, né? Eu não sei se vocês pensaram em algo sobre isso, alguma coisa ou não. É você oferecer ao cliente o que ele pensa e nem ele mesmo sabe que tem a necessidade. Sim, mas a pergunta é como exatamente definir isso, né? Você desperta isso nele. Repete a pergunta, Ju. Mas a pergunta exatamente é como definir isso, né? Como descobrir isso? Eu acho que é quando você começa a conversar com o seu público. E aí, quando você ainda não tem clientes, o que você pode fazer é ler comentários dos posts, dos vídeos e tal dos seus concorrentes. Porque quando você faz isso, você descobre o que o seu cliente está escrevendo lá. Só que ele não é seu ainda. Por enquanto, ele está lá acompanhando o seu concorrente. E aí você começa a ler, então você vai descobrir um padrão ali, que as perguntas, os comentários, eles são praticamente os mesmos. Sempre segue uma linha de raciocínio, e aí você consegue descobrir o que eles querem para você bolar um produto que atenda a essa necessidade deles, mesmo que eles não tenham dito claramente o que eles querem, porque como você sabe resolver, vai falar, olha, essa pergunta se repete, vou montar um produto que resolve isso daqui. Já que eu sei fazer e sei resolver isso daqui. E aí você pega e apresenta um produto que eles vão falar assim, nossa, era isso que eu precisava. É porque o cliente não fala, eu quero isso. O cliente fala, eu tenho esse problema, eu estou com essa dificuldade. Quem tem que falar o que ele quer é a gente. Exato. Por isso que ele fala aqui que é o inconsciente. As necessidades e expectativas inconscientes do cliente. E nem ele mesmo sabe identificar. Eu achei muito show ali na parte que ele começa a falar da quantificação, a hora que ele fala pergunte em qualquer grupo de pequenos empresários quantas oportunidades de negócio tiveram no dia anterior. Aquilo, você chegar e falar isso, o pequeno empresário de maneira geral, que nem sabe ser empresário, ele está mais desesperado da conta, da fatura, do fluxo de caixa, da coisa, assim, oportunidade. E no final das contas, que é o mais importa, né? O cara não tem a menor noção, e ele nem acredita que eu acho que ele seja capaz de descobrir essa informação. Ele acha que vai dar tanto trabalho para ele fazer e descobrir isso, que ele, não, imagina, tem muita coisa mais importante para fazer. Eu tinha lido uma matéria e o vendedor, ele falava assim, que ele saía sempre mais cedo do que as outras pessoas. Os outros, eles ficavam até às 7 da noite, que era o horário que fechava a loja onde eles trabalhavam, e eles almoçavam correndo para poder atender ao máximo de clientes possíveis. E ele ia buscar o filho na escola, ele almoçava em casa com a esposa, depois ele voltava para o trabalho e quando dava 5h30 ele ia embora. Porque ele já sabia qual era o horário que os clientes que estavam dispostos a gastar mais frequentavam a loja onde ele trabalhava. E aquilo ficou na minha cabeça. Gente, como é que esse cara faz isso? Como que ele descobriu? E aquilo ficou martelando. A hora que eu li isso daqui, eu falei, entendi como que ele fez isso. Falei, vou fazer também. Achei ótimo. Aquele parágrafo logo embaixo que ele coloca, esse outro exemplo de saber que a mudança nas palavras dirigidas aos clientes chega a produzir um aumento de 16% na venda. Aí, contando quantas pessoas que entram na loja antes da inovação, contando quantos que compram, todas aquelas perguntas assim, né? Que se você falar para alguém que não tem a menor noção da importância dos números, o cara fica, imagina. Imagina, não vai dar tempo de fazer isso. Porque no início, realmente é um processo muito trabalhoso você levantar os dados,
saber parametrizá-los e depois, mais importante, saber analisá-los, entendeu? Porque às vezes, maravilha, tá aqui um bando de dados. Como que eu organizo assim? Ok, tem os dados organizados. Como eu sei ler e interpretar esses dados e depois implementar mudanças, porque você precisa fazer muitos testes. Então, eu acho que, do meu ponto de vista, eu acredito que demanda um tempo que às vezes as pessoas não vão estar dispostas a perceber, até perceber a mudança no faturamento, para que tenha valido a pena o tempo que elas dedicarem, entendeu? Só que a duração do resultado disso é aquele lifetime value, né? Ou seja, o valor que cria o seu cliente ao longo do tempo dessa ação é muito poderoso, entendeu? Que permite, por exemplo, o cara ter até um estilo de vida equilibrado, que nem você falou aí do caso do vendedor. Sim, né? e ele quase sempre era o campeão de vendas da loja. E aí os outros funcionários não entendiam o que era que ele fazia. Como assim? Você chega, você sai para almoçar, você vai embora mais cedo, mas você está quase sempre entre os primeiros dos que mais venderam no mês. Então, é bem interessante. É realmente a eficiência, né? Uhum. E para ser eficiente, você tem que saber exatamente o que precisa ali, né? Uhum. E o que ele fala também em relação à inovação, eu lembrei de Isa, que Isa fala, que é a Anatex que fala que a gente está sempre em beta, né? Uhum. Inovação, você vai fazer inovação e pronto, eu já encontrei a inovação, a quantificação e a orquestração. Aí, quando eu li, eu lembrei logo do livro do Poder. E aí, logo em seguida, mais abaixo, ele fala que o conjunto desses três nada mais é do que um hábito. E aí eu li, mentalizei, né, a questão da deixa e tal. E aí, mais abaixo, ele afirma, né, eu digo, nossa, o pensamento está, né, coerente com o que o autor está escrevendo. E aí ele fala que é nada mais que um hábito e você tem que estar sempre inovando, orquestrando, quantificando, sempre. Só que é aquilo que Ju estava falando, no começo realmente demanda muito tempo, energia, mas depois você já consegue fazer de forma muito, vou dizer, tranquila, entendeu, Ju? Assim, no início, você pegar esses números, você tabular, você fazer tudo isso que a gente está falando aqui, é realmente bem trabalhoso. Se você não for persistente, por exemplo. Aí depois, você vai fazer com tanta tranquilidade como escovar os dentes. É porque na fase inicial você também precisa... É muito boa. Porque na fase inicial você precisa também saber quais são as variáveis que você precisa pegar, porque pode ser que você tenha alguma coisa que você acha que não é relevante e você não pegou e, eventualmente, aquilo que é o mais importante no final do processo, né? Agora, quais são as variáveis? Você vai pensar, quem entrou na loja antes disso? Quem fez? Quem tudo aquelas coisas, né? Mas se você pensar em processos internos dentro de empresa, por exemplo, que horas que eu sento para fazer esse conteúdo, ou se eu faço de manhã, ou se faço à tarde, entendeu? Aí parece um pouco mais subjetivo, porque precisa fazer por um período de tempo maior para observar a produtividade e a eficiência que você tem, e depois observar também a efetividade daquele conteúdo. Esse conteúdo que eu produzi tal hora, que eu estava com a cabeça melhor, teve uma efetividade melhor observando o cliente final. Mas lembrando que essa resposta ela não é direta, porque quando você olha e pensa, pode ser que aquele conteúdo que você fez com a cabeça mais tranquila naquele horário, ele foi melhor porque o assunto e o conteúdo, a forma que você o fez foi melhor. Entendeu? Então, tem sutilezas aí, né? Tem muitas variáveis, a questão é essa, né? Uhum. Como que a gente vai analisar quando tem muitas variáveis? Então, às vezes você acertou no título, fez com que mais pessoas vissem. Uhum. Às vezes você acertou no conteúdo, né? Às vezes você acertou nas hashtags e aí trouxe um monte de gente, né? Isso aconteceu com um post meu, que é um post assim que deu um estouro de visualizações, de curtidas e tudo mais. Eu falei assim, e aí? Como é que eu faço para saber o que foi que eu acertei aqui? Então, assim, tem um monte de pessoas que vieram das hashtags, mas não deve ser só isso, né?
E aí você fica assim, tá, mas será que eu acertei no título, na imagem, no conteúdo, no horário, no momento que as pessoas estavam... Então, são muitas variáveis. Aí você fala assim, o que eu repito? E às vezes também perceber que, além do momento, pensar que existe um momento. Será que estava acontecendo algum acontecimento na sociedade que as pessoas despertaram o maior interesse daquilo, que é aquela estratégia que não só o Conrado fala, mas eu já vi também outras histórias, de que você prepara. Você sabe que vai sair uma reportagem no jornal na sexta-feira lá no Globo Repórter, que vai falar de tal tema. Então, você pode preparar um conteúdo que é dentro daquilo, porque as pessoas aumenta muito a procura daquele conteúdo. Vídeos que viram memes por aí, que viralizam, que o cara criou um pequeno videozinho dentro de um assunto que todo mundo estava comentando, que ele não necessariamente sabia, mas aquela agilidade de postar aquilo no momento certo fez com que as pessoas buscassem aquilo e aquilo acabasse viralizando, né? Então, realmente, é bem amplo. Por isso que aí é também a história de entender que o departamento da empresa de coleta de dados, ele precisa ser constante e contínuo, que vai permitir o estar em beta o tempo todo, né? E lembrando que às vezes pode ter uma mudança de mercado que aquilo que estava funcionando para você maravilhosamente com aquilo pode ser que simplesmente deixe de desistir, porque aquele produto não tem mais espaço, né? E é por isso que eu falo que a gente realmente tem que fazer o que a gente gosta. Porque imagina você ficar pensando o dia inteiro em quais serão que são as variáveis e vou testar isso, vou testar de algo que você não gosta de falar. Tortura. Ele fala um negócio aqui, né? Que você precisa estar presente e atento, que a emoção está em descobrir a joia e aperfeiçoar-se apaixonadamente. Em qual página que você leu esse? Na 106. Tá. São trechinhos que eu grifei separadamente, aí não tá tudo junto. Uhum. Mas tá lá no segundo, acho que é no segundo parágrafo. O artífice desenvolve um extenso conhecimento, e depois ele fala, precisa estar presente e atento. Aí mais para baixo, que a emoção está em descobrir a joia, e mais para baixo um pouquinho, aperfeiçoar-se apaixonadamente. Eu fiquei no início, eu confesso que a hora que eu comecei a ler a parte da orquestração, eu fiquei um pouco confuso no que ele estava querendo dizer de orquestração, quando ele estava dizendo. Depois eu até coloquei a orquestração, do ponto de vista que ele está dizendo, seria como se fosse talvez o programa operacional por trás, né? Qual que é a linha comportamental ou de coisas que estão sendo feitas ali. Porque ele coloca ali aquela parte. A orquestração é a eliminação da escolha no nível operacional da empresa. Depois que você fez os testes, você, com a quantificação, você vai ver e fala assim, bom, esse aqui está dando mais resultado. Então, agora vamos colocar isso num processo. Eu entendi que a orquestração é um modo de fazer que dá certo. E aí você repete, sempre naquele mesmo jeito de fazer. Uhum. Né? Então, é colocar em processo. Eu não terminei o livro, para quem já terminou está mais avançado, mas uma coisa que eu percebi aqui, que independente da pessoa ser ou ter uma franquia, eu não sei se ele muda isso mais para frente, mas pelo que eu compreendi, ele fala que a melhor maneira de ter uma empresa, vamos dizer assim, autogerenciável, uma empresa extraordinária, assim, de sucesso, seria modelá-la para ser uma franquia. É coerente? É isso que ele faz ao longo do livro todo? Isso. Sim. Foi a percepção que eu tive, mas eu não sei se alguma vez... Por que ele escolheu falar de franquia, entendeu? E ele fala de uma forma tão simples que a gente não se dá conta que nós, como pequenos empreendedores, temos essa capacidade. Desde que a gente comece da forma certa, orquestrando, fazendo tudo o que ele indica aqui e que a gente não se dá nem conta. Com os processos, com os procedimentos, como a Isa falou, que está fazendo na empresa dela, os manuais. Ela absorveu o livro, já está... Mais pra frente um pouquinho, ele vai falar de cargos, de como ele vai dar um exemplo de uma empresa familiar sendo criada, como que ela é criada da forma certa e como ela é criada da forma errada, que normalmente é o que as pessoas fazem. Normalmente é errada. E aí ele fala de cargos, mesmo que... Eu até comecei a anotar os meus cargos, porque mesmo que a minha empresa seja só eu, existem vários cargos. Todos os cargos são preenchidos por mim. Mas a gente tem que ter noção de quais são aqueles cargos. Porque, eventualmente, esses cargos vão sendo substituídos. A gente vai crescendo e vai saindo daqueles cargos e colocando outra pessoa. Por exemplo, financeiro.
O primeiro carro que eu quero sair é o financeiro. Meu Deus. É uma coisa que é muito fora da minha realidade. Eu prefiro dar para uma pessoa mais especializada a mexer. E aí tem o comercial, aí tem o contato, tem a pessoa que busca, que vai buscar mais clientes, tem tudo isso. Um pouquinho mais para frente ele vai falar disso. E e aí isso tem a ver aquilo que o Magno coloca bastante quanto aos papéis, né? Sim. Você sabe os papéis e saber qual que é o propósito principal daquele papel. Quando você identifica o propósito principal daquele papel e vive a integridade dele, isso traz integridade no sistema como um todo e alta performance de forma equilibrada e sadia, entendeu? Eu fiz um mapa mental disso e fiz um vídeo que está lá no YouTube, que eu postei segunda-feira, falando justamente disso, porque as pessoas estavam me perguntando muito sobre planejamento, né? E aí eu peguei e coloquei lá uns stories, né? Você sabe planejar a sua empresa? Eu perguntei, como você planeja a sua empresa? Faz o planejamento da sua empresa. Aí algumas pessoas que já são minhas alunas da confeitaria colocaram lá, tô fazendo assim assado, né? Que eu aprendi com você e tal, nananã. Aí teve uma que escreveu lá, não sei fazer. Aí, bom, não sei fazer, né? Isso pode ser um tema. E aí eu perguntei, né? Quem aqui gostaria que eu gravasse um vídeo para mostrar como que eu faço isso na minha empresa? E aí deu bastante gente lá que votou que queria. Aí eu fiz um vídeo lá de 15 minutos. Então eu coloco lá no mapa mental que eu sentei e descrevi as funções que eu tenho dentro da empresa. E aí, como meu marido trabalha comigo, ele também descreveu as funções que ele tem. Dentro das minhas funções, eu fui olhando lá depois quais são as atividades que eu exerço dentro de cada função. Aí eu coloco uma estrelinha naquelas atividades que eu vou um dia delegar para alguém, que eu consigo, dentro do meu trabalho, delegar para alguém. Tem coisas que eu não vou conseguir delegar para ninguém, mas eu vou ensinar para os meus alunos. Então, de qualquer forma, tudo que eu faço no meu trabalho vai virar processo. Né? Então, tudo eu estou pensando assim, como que eu faço isso? E aí acaba virando aulas, né? Quando eu for colocar alguém para fazer algumas coisas, isso já está em aulas. Eu posso até colocar as pessoas novas que vão entrar aqui e falar, olha, eu quero que você assista essa aula, que é isso aqui que você vai fazer. Né? Então, de uma certa forma, eu estou elaborando aulas e vídeos e já está meio que virando um processo, porque eu tenho que parar para pensar como que eu faço para ensinar os meus alunos. E aí, depois eu vou começar, quando chegar o momento certo, começar a contratar pessoas para delegar aquela função. E aí, o Gabriel foi fazer a mesma coisa da parte dele. Então, isso é bem legal, assim, porque daí você entende que você fala, meu, é totalmente possível ter uma empresa que cresce. Porque até antes de ler essa parte do livro, eu não tinha essa visão, assim, tá, como que eu vou fazer a minha empresa crescer? O caminho do como, né? Engraçado que eu já fazia, gente, mas o livro vem e fortalece e me faz enxergar coisas que eu não enxergava tão amplamente, com a amplitude maior, né? Mas no escritório, quando a gente começou no e aí nos dispomos a abrir empresas nos diversos estados e começamos a fazer isso, aí eu criei uma planilha, aí no Rio, como é que abre uma empresa no Rio? Assim, aí, à medida que eu fui abrindo, que para mim também era novo, lá, né? E tal órgão é assim, tal órgão é assim, aí fui no Excel, e aí botei São Paulo, e aí fui botando, e aí falei para o meu sócio, porque a gente vai ter que contratar alguém em algum momento, não vou dar conta disso aqui. E aí ele já vai, ó, abra lá, ó, no Rio é assim que você faz, passo a passo mesmo. Em São Paulo é assim que você faz, aqui a gente abriu, Rio, São Paulo, no sul, aí a gente foi botando os estados e vendo como é o passo a passo. Tanto para a gente, né, às vezes eu que abro, às vezes ele. Então, assim, ele pode abrir no Rio e eu abrir em São Paulo. Ele tem um conhecimento, eu tenho outro. Uhum. Aí, quando eu peguei o livro, eu digo, nossa, que legal que eu estou fazendo. A Isa falando, eu penso... né? Porque também tinham coisas que eu fazia e que foram reveladas com o conhecimento do livro também.
A Isa foi falando ali, me veio o pensamento, falou assim, Universidade Isa Tavares, que nem tem a Universidade McDonald's, né, onde você forma os seus... Mas é legal a gente parar para pensar de ter a universidade com o nome da sua empresa, vamos dizer, a Universidade Márcia Fialho, a Universidade Jéssica Ré. É muito... A nossa chama IT Treinamentos. Eu acho massa em ter treinamentos. O que mais, pessoal? Só para a gente avançar depois do outro tópico lá. Aí eu não posso falar muito mais. Essa parte aqui do objetivo principal, para mim, foi essas perguntas que ele faz, a vida que ele faz, a vida que você quer levar, qual é o seu objetivo principal. O Ju leu o capítulo 10 só? Foi. 10. Foi? Foi, eu não... Os outros você não leu não, Ju, do objetivo? Porque no 11 tem uma listinha aqui matadora no final. O 11 é uma página só. Objetivo estratégico. O 11 ele fala o que vem para frente, né? Isso. O 11 é bem rapidinho. Agora, o capítulo 12, quando eu li, eu mandei mensagem para a Jéssica, falei para ela assim, a gente ainda estava bem no começo, né? Eu falei para ela assim, lê o capítulo 12. Não, mas eu não li o resto ainda. Eu falei, mas leu 12. Leu 12, não tem problema. Eu li num dia de manhã, sentei ali tomando café, eu fui lendo. A hora que eu terminei de ler, o Gabriel estava no sofá lendo um outro livro. Eu falei para ele assim, você tem que fazer agora. Eu falei assim, não, tô aqui. Eu falei, então eu vou ler um negócio para você. Li o capítulo todinho de novo para ele. A hora que nós terminamos de ler o capítulo, estavam os dois chorando. Porque a história que ele conta aqui é muito assim... Você viaja junto com o cara, você se identifica em vários pontos, e aí você entende o que é realmente você ter os valores da empresa, para que você, na hora que você for contratar, você vai contratar pessoas que têm os mesmos valores. E aí é legal de todos os dias, na hora que você for trabalhar, você lembrar quais são os valores que eu descobri aqui, qual que é o meu objetivo principal da empresa, né? Que daí você vai acabar fazendo todas as suas atividades com aquele foco do que você colocou, que você quer que seja a sua vida, a sua empresa, tudo que você vai fazer, você quer que seja daquele jeito, né? E aí você, por mais que tenham pontos durante o dia que sejam mais desafiadores, mais difíceis, você vai falar, não, mas isso aqui faz parte. E aí é impressionante como que aquilo fica leve. Não, isso aqui faz parte, vamos lá, né? O que eu tenho que fazer aqui para resolver isso aqui? Né? Então vai assim... Eu achei sensacional. Você falando aí, me veio o pensamento, é quase como ler aquele último capítulo, acho que do apêndice lá do... Não, eu me sinto... Ele deu a solução de tudo, tipo, eu não precisava ter lido o livro, era só ler esse. Não é. Mas é muito legal, assim, agora cada capítulo que vem pela frente, deixa eu ver aqui até onde que eu já li, eu li até o final do 15, mas agora eu tô relendo, né? Uhum. Mas eu li até o final do 15, e que são esses pontos que ele cita aqui no capítulo 11, né? Esses 7 passos aqui. É um planejamento que ele faz, né? Como se fosse... Cada um é algo assim, como assim? O mundo precisa ler esse livro, né? Quem quiser empreender tem que ler isso aqui, entendeu? E foi quando eu comecei a insistir lá com as confeiteiras. Eu fiz até uma live falando, gente, vocês têm que ler esse livro. Não sei se você quer um dia ter uma empresa, uma doceria, algo que você realmente possa buscar aquilo que vocês falam tanto para mim, que é o reconhecimento, a sua família olhando e falando que você deu certo. Não tem outro caminho, você tem que ler esse livro. Né? E eu lembro que quando eu fui procurar, ele não foi um livro necessariamente fácil para eu achar, eu achei só na Livraria Cultura. Eu queria pegar de imediato, assim, né? Na Saraiva acho que não tinha, não sei se ele é necessariamente fácil de se encontrar, assim. Aqui eu achei na livraria do shopping. Aqui não tem muitas livrarias. Eu achei rápido. Mas eu achei na livraria do shopping e comecei a ler o ano passado. Aí, quando a gente falou que a gente ia ler, eu parei e eu vou ler mais pra frente. Mas quando eu comecei a ler, eu tinha lido até antes de entrar na parte 3. Uhum. Eu acho que eu comecei a ler porque o Pedro mandou. O Pedro já tinha falado várias vezes, mas ainda não tinha lido. Aí, ano passado, eu decidi, vamos obedecer, né? Pessoal, eu vou só fazer um parêntese, e aí comecei a ler, não é nada nem pra gente falar aqui, mas fica uma sugestão aí para quem acha que tem ciclos de padrões de repetição de família, essas coisas. Acho, eu tenho certeza. Conversando na sessão do Magda, ele falou, eu já fui
Tipo, o ciclo da autossabotagem. Eu mando uma foto lá para vocês. Ah, pronto, manda uma foto que aí fica mais fácil. Isso. Uma coisa também que me deu muita leveza no capítulo aqui, ele fala para a Sara lá, né? Severa com ela, como eu não enxerguei isso, não é possível, aqui na página 115. Ou seja, tão severa com você, somos todos cegos de vez em quando. Né? E eu acredito que todos nós aqui passamos por isso. Né? Então, assim, é uma montanha-russa. Eu me sinto assim. Isso ela fala de montanha-russa no sentido financeiro, né? Quando ela está nas explicações e tal, que ela está trabalhando. E eu me sinto na montanha-russa em relação a como empresária. Tem dias que você está lá em cima, tem dias que você, sabe, e aí você fica... Aí eu fico buscando uma forma de me manter em equilíbrio. Ainda não consegui. Aí dessa montanha-russa. E aí, quando eu li isso aqui, eu digo, nossa, que bom que eu li isso aqui. Porque a gente, né, se sente realmente, por muitas vezes, severo conosco mesmo, no que a gente faz, que podia ter feito melhor, ou que não fez, que não enxergou. São muitas variáveis. Eu achei muito legal quando ele falou isso para a Sara. Eu digo, ai, que bom. Tem uma frase que eu aprendi no multinível, que é, o óbvio só é óbvio quando alguém te fala. Pior que é verdade. Eu escutava falar assim, tipo, o óbvio não existe, né? Não existe. É verdade. E aí ele vem e conta a história desse rapaz de 40 anos, que também é muito interessante, né? Depois que ele fala sobre isso, todos cegos de vez em quando, e aí ele fala, vou lhe contar uma história. E essa história do rapaz de 40 anos, que também é bem interessante. Hoje É ele, né? É ele, né? É ele. Sim, é ele. No final, né? Hoje compartilha aí as suas impressões também. Eu sei que você normalmente é quietinha, mas eu vou fechar o áudio da galera aqui. Eu não li, não tenho nada para compartilhar. Entendi. Mas agora você tá como eu na partir desse capítulo que eu já não li. Mas você pode compartilhar as percepções que você está tendo com os nossos comentários, entendeu? Sim. Na verdade, assim, eu fui concordando, né? Se eu tivesse alguma objeção, eu ia falar, mas algumas coisas eu fiquei até querendo ler para mim ter a minha opinião, né? Mas vocês falaram sobre os uniformes, as cores, tudo que vocês falaram, eu acredito que eu tenho a mesma ideia daquilo que vocês falaram, né? E a questão dos processos, até eu queria saber se você ainda está fazendo, Isa, que acho que até, não sei se vocês têm alguma coisa para comentar do livro ainda, mas eu gostaria muito de fazer aqui para nós também. Eu queria saber se você ainda está fazendo, como é que você está organizando, em que lugar que você está colocando essas informações. Está fechado o teu áudio. Eu estou começando a fazer, ainda não tem nada, assim, não tem um manual ainda, mas eu já estou ajustando as minhas aulas. Então, conforme eu estou entregando as mentorias, eu estou fazendo os ajustes no mapa mental, então eu já estou olhando, primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso. Aí, como eu faço essa primeira parte? Como eu faço? Então, por enquanto, eu ainda estou jogando no mapa mental, né, no Mind Master, e aí eu estou explicando, estou passando para os alunos, para depois eu pensar como que eu vou transformar isso em um manual realmente, que alguém possa pegar, um novo funcionário possa sentar e ler, né? Mas só de estar colocando no mapa mental já está me dando muita clareza e está me ajudando a ter mais praticidade na hora de explicar as coisas, né? Aí a Sheila pode dar a opinião dela. A aula de ontem, o encontro de ontem, eu tinha preparado ele na semana passada. E aí eu falei, bom, como que eu tô fazendo? Como que eu vou começar a fazer agora essa rotina de vídeos no YouTube que eu divulgo no Instagram e tal, como que essa estratégia que eu tô fazendo, que eu ainda não comecei a fazer com o ritmo que eu quero, mas agora eu consegui identificar os pontos que estavam me travando nisso. Mas eu tinha preparado na semana passada. E ontem, quando foi 5 minutos antes da aula, foi quando eu peguei e olhei os pontos que eu tinha colocado. Então, assim, se eu não tivesse já fazendo nesse formato de como eu vou passar, como eu vou transformar isso num processo, eu não conseguiria revisar em 5 minutos.
para entrar ali e já pegar e já passar o conteúdo todo para eles. Eu só fui abrindo, tá, beleza, é isso aqui, né? E aí tiveram coisas que eu fui lembrando na hora e fui adicionando. Mas, Isa, só para entender, mas normalmente quando você está fazendo o mapa mental, naturalmente você já não criou esse processo, até de forma inconsciente, para você, na hora que você abre a abinha, você colocou naquela sequência porque tinha uma razão lógica para aquilo. Só para entender se é alguma coisa diferente que você fez para aperfeiçoar. Não, é o mapa mental, eu vou colocando lá. Só que, por exemplo, se eu pegar um funcionário que eu queira treinar, eu falo para ele assim, olha, vê esse mapa mental, ele não vai entender, porque tem pontos ali. Agora, se ele vê o vídeo da gravação da aula, ele vai entender. Assim como um aluno, se só pegar o mapa mental, ele vai conseguir, deve ser isso, deve ser aquilo. Né? Mas ele não vai ter a noção do todo. Talvez ele trave em alguns pontos. Agora, se pegar e assistir, o aluno assistir a aula, ele fala, agora eu entendi como é que faz. Então, não, eu digo dessa pergunta que você falou, que se você não tivesse feito de tal maneira, você não teria conseguido revisar em 5. Que maneira é essa, só para entender? Eu não consegui... Essa maneira de pensar sempre em processo e em repetição. Então, como que eu passo para os meus alunos da maneira mais clara possível para que eles possam replicar aquilo que eu estou fazendo? Claro, que adaptando a linguagem deles e tudo mais, que tem que manter a autenticidade, mas quando eu comecei a bolar a aula, né, tirar da minha cabeça o conhecimento, para colocar ele no mapa mental, de uma forma que fique mais claro para eles, isso já é um processo. Mas antes eu não fazia dessa forma. Antes eu colocava, hoje na aula eu vou falar sobre isso, e daí eu ia falando e tal. Então eu mudei um pouquinho a forma como tirar daqui e ficar pensando, eu tenho esses alunos. Você pode dar um exemplo para ver se eu consigo clarear melhor? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Consigo. Peraí, deixa eu só abrir o Mind Master aqui. Ó, vou abrir até um aqui que ainda tá confuso, porque eu ainda não estava com clareza. Então, ó, o dia que eu fui fazer o mapa mental dessa próxima mentoria, eu vim aqui, escrevi as vitórias, então isso já é um processo. O que eu faço primeiro? A meta e as vitórias. Mas antes eu não fazia isso. Antes eu vinha aqui ia jogando, eu quero falar disso, daquilo. Então agora, qual que é o processo? Primeiro, a meta e as vitórias. Qual que é a meta desse treinamento? Quais são as vitórias que essas pessoas buscam? Que é aquilo que estão nos comentários dos concorrentes. Que a gente vai descobrindo ali que existe um padrão de dúvida. Aí depois eu começo a colocar. Então, para isso eu tenho que ensinar isso, aquilo, outro. Aí eu peguei e continuei vendo os treinamentos que eu tenho. E aí eu falei assim, bom, mas vamos lá, como que eu tô fazendo agora? Aí eu peguei e joguei outro aqui. Aí ontem eu consegui pensar como que eu vou fazer isso daqui, que não é mais rotina, que chama estratégias. Isso aí não é o Digital Masters, né? Não. Esse aqui é com foco na estratégia de conteúdos mesmo. Tem 7 estratégias, tem 8 estratégias dentro da mentoria. Então, uma estratégia para ser colocada dentro de cada encontro. O que você tá rindo? Eu tô rindo que eu tô lembrando que ontem eu tomei uma decisão na minha vida. Eu pensei assim, a gente estava falando aquele negócio, você falou que estava sentindo no corpo e tal, e eu falando do que eu não conseguia acompanhar os grupos. Eu falei assim, quer saber? Eu não vou acompanhar mais ninguém. Vou acompanhar mais ninguém, porque eu tenho a Isa. Ela vai fazer tudo compilado. Aí eu vou atrás dela. Eu já não aguento mais pescar daqui, pescar dali. Eu já tô vendo Você já tem um exemplo que vai fazer. Eu falei, eu vou terminar essas coisas que eu estou fazendo, aí eu vou lá atrás da Isa, que eu deixo de ver, todo mundo me confundindo e ela só faz me botar lá no trilho. Obrigada. Agora eu tô rindo vendo isso aí. Ok.
Foi uma evidência de validação da decisão. Tchau, Paulo. Que Eu bom. escutei o Paulo falar baixinho no longe aqui, falando tchau para nós. Tchau, Paulo. Bom, anota aí para passar para nós. Então, foi assim que eu fiz, Ju. Antes, eu fazia isso aqui, ó. Aí eu ia jogando. Eu quero, para essas vitórias, eu tenho que ensinar isso, isso e aquilo. Aí depois eu vim aqui, tá. Mas você passou meio rápido e não entendi. Você falou, antes, o que você fazia antes era o quê? Ela só pontuava os tópicos. Eu só pontuava os tópicos. Quero falar sobre conteúdos. Então eu vou pôr pá. Entendi. Depois eu vi que é muito mais fácil definir a meta do treinamento e as vitórias, porque aí você vai fazer o treinamento pensando exatamente no que o seu cliente precisa. Aí você vai estudar a persona para aquele assunto específico, vai olhar os comentários dos concorrentes se você ainda não tem cliente naquele assunto, e aí você valida isso aqui. Beleza, são essas vitórias que as pessoas querem. Tá, então, agora sim, para isso daqui, o que eu preciso ensinar? E aí eu começo aqui, preciso ensinar isso. Aí eu vou jogando para depois ordenar. O que tem que vir primeiro, o que tem que vir segundo, o que vai ser o primeiro encontro, o que vai ser o segundo encontro. E aí depois eu ajusto antes de começar a mentoria total, de acordo com as pessoas que estão naquele grupo. Porque, por exemplo, se eu tenho várias pessoas que trabalham com a área da saúde, eu vou mudar toda a minha comunicação para entregar isso, porque aquele grupo necessita mais disso. Né? Se eu tenho um grupo mais misto, então eu vou me preparar para, ao longo dos 8 encontros, eu dar exemplos para cada uma daquelas pessoas que estão ali. Então, isso aqui eu vou ajustar, que ontem eu consegui enxergar melhor como fazer em cada um dos 8 encontros, já sei até a ordem que eles vão ser, né? O que vai ter em cada um, acabou ficando uma estratégia para cada encontro, uma estratégia de conteúdos em que você vai poder vender todos os dias. E aí eu vou ajustar isso daqui. Então, olha como estava bagunçado, né? Como eu fazia aqui, porque eu ia jogando. Aí, enxerguei um processo. O que eu faço? Primeiro eu faço a meta e as vitórias. E depois. Então, agora, o próprio mapa mental de cada mentoria, ele já está sendo feito dentro de um processo. E aí, vai ficar muito mais fácil, inclusive, para gravar o curso online, que chama Cursos Online Lucrativos, que é onde eu vou ensinar as pessoas a fazerem um curso online. E aí, para ela ter um produto de alto ticket, ela vai para a mentoria. Mas já começam a sair pequenos produtos daqui, entendeu? Uhum. Não sei se ficou mais claro agora. Não, consegui sim. Agradecido. Eu penso assim, Ju, no meu caso eu faço assim, ó. Eu curso a mentoria que eu estou montando. Aí eu pego um assunto, aí você vai entender até mais, que também já trabalhou com finanças. Fluxo de caixa. Que é importante que o meu aluno saiba de fluxo de caixa. Aí eu boto 1, 2, 3, 4, os tópicos. Aí eu penso, como eu vou fazer que ele entenda o tópico 1? É assim que eu organizo. Aí, como é que eu faço? Aí depois eu penso, qual a linguagem? Eu tenho muito comigo que é um pequeno empreendedor e não conhece a linguagem, sabe? A linguagem contábil, a linguagem dos números. Então, eu tenho que falar de uma forma que eu não assuste. Mais ou menos assim, peguei o tópico, fluxo de caixa. O que é importante ele saber? Isso. Como eu vou ensinar? Assim. E que linguagem eu vou utilizar? Aqui também é uma preocupação minha. Eu estou me comparando muito com a ForBlue. Eles falam muito, eu acho que a ForBlue fala muito para mim. Eu acho que a ForBlue usa muitos termos que o empreendedor, ele não... Eu saquei isso, eu digo, não, eu tenho que falar para eles. Entendeu? Então, é assim que eu faço, é também um processo. Eu só não tinha colocado como processo, mas eu já faço dessa forma. Quando você for fazer as suas lives, os seus vídeos do YouTube, Sheila, é legal você, de vez em quando, dentro do vídeo ou dentro da live, falar assim, gente, se eu estiver falando algum termo que para vocês não está claro, coloca aqui, né? Me manda aqui a pergunta, coloca aqui nos comentários, se for no caso do YouTube, você pode até explicar, porque às vezes para mim aquilo já está claro, mas você não tem obrigação de saber. E aí, se você tira aquele receio da pessoa perguntar, fala, mas eu vou perguntar,
E o que as outras pessoas vão achar? Deve ser né? tão Morre de medo de óbvio, todo perguntar, mundo né? sabe, eu vou dar uma de idiota, né? É. É verdade. Legal. E aí Pois você eu vai sempre- conseguir saber o que é que as pessoas têm dificuldade de entender e você pode, nos próximos conteúdos, já ir mudando essa linguagem. Isso ficou muito nítido para mim quando eu comecei a fazer as lives dentro do ISA agora, recentemente, né? A primeira live que eu fiz, eu falei pro Gabriel, nossa, foi horrível. Ele assistiu depois e falou assim, não foi, eu acho assim, eu tive a impressão de que eu tava falando com um monte de ET, porque ninguém me perguntava nada, as pessoas entravam, acenavam e ficavam ali, né? E eu já tinha me acostumado com o nicho da confeitaria, que tem lá 60 pessoas assistindo live quando eu entro. E elas turbinam de pergunta, e ali não, né? Só que aí eu parei e falei assim, não, peraí, vamos lá, também não vou me colocar para baixo, eu tô começando do zero, a maior parte das pessoas que estão dentro daquele Instagram são da minha cidade, a maior porcentagem é daqui, são pessoas que não sabem o que eu faço, os meus amigos não conseguem entender o que eu faço, né? Agora que eles estão começando a entender um pouco, mas não adianta eu querer que as pessoas vão entrar lá e vão interagir, porque elas realmente não sabem o que eu tô falando, entendeu? E aí o Instagram vai mostrar para quem? Para as pessoas que me seguem. E as pessoas que me seguem compravam doce comigo, eram meus pacientes da nutrição, entendeu? Então, O que essa doida tá falando? realmente estou falando com um monte de ET, né? Porque é extra. Tem que ter um preparo emocional para isso. Extra trabalho, né? E aí eu falei, não, vamos lá, vou continuar fazendo até que mais pessoas que têm interesse no meu assunto vão começar a me seguir. E agora o que a gente vai começar a fazer são os anúncios, né? Anúncio, impulsionamento, selecionando o público para a gente trazer mais rapidamente públicos específicos que têm interesse por esse assunto que eu falo, para daí ir trocando, né? Vai começar É uma a diminuir. depuração da audiência, né? Então, às vezes a gente fica iludido, né? Lá tem 3 mil e poucos seguidores aqui, tá bom, né? Mas não são. Se eu tivesse estado ali, como se eu estivesse ali com umas 100 pessoas, que são as pessoas que me conhecem dos cursos que a gente fez em comum. E aí elas realmente sabem o que eu faço. Mas o resto, os outros 3.600, esquece. Ô Sheila, e eu vou fazer uma colocação aqui do meu ponto de vista, não tenho referências ou variáveis para poder falar, mas às vezes a impressão que eu sinto, falo isso com amorosidade aqui, às vezes você fala a preocupação do preparação emocional para a live, ou de algumas coisas, às vezes eu tenho a sensação de que você se sinta talvez um pouco insegura de fazer essas coisas. Até mesmo, lembro quando eu estava compartilhando na semana passada da mentoria, que a Anne me empurrou dentro da lagoa lá, não sei o que e tudo, e às vezes você falou que estava se identificando com aquilo. Eventualmente de você... Nossa, o jacarezinho lá, tubarãozinho. Você começar a observar um pouco dentro da sua própria linha do tempo individual. Se eu estiver falando alguma coisa que eu não lembro se você está lá no nosso curso com o Magno ou não, se eu estiver falando alguma coisa que não está claro, por favor, me pergunta. Mas... A Sheila, ela fez o Express. Quando eu falo linha do tempo, fica claro para você? Ou não muito? Senão, sim, fica claro, fica claro. De olhar eventualmente dentro da sua linha do tempo, eu tenho feito bastante isso na minha, até por conta das sessões individuais com o Magno, tudo, de observar que pode ser que eventualmente a sua criança sinta algumas inseguranças e medos e busca de aceitação ou amor por alguma razão, que talvez ela esteja se manifestando para trazer essa insegurança na adulta que tem toda a competência técnica, competência profissional, intenção genuína de contribuir no coração, porque dá para perceber que você tem essa intenção genuína no seu coração, e às vezes ela pode ser que esteja tomando espaço dessa mulher adulta competente e empreendedora que tem toda a possibilidade de ser ainda mais próspera no resultado. Talvez se você começar a identificar essas crianças, que às vezes são de diferentes idades ou diferentes situações, pode ser que contribua para você se sentir mais autoconfiante né, em fazer essas coisas, para chegar até o estágio, como eu falo, que o Gary fala, tipo, você, com perdão da palavra, assim, você está se lixando para o que as pessoas vão achar, no sentido que você está entregando conteúdo, é isso que você quer fazer, então você não tem a busca da aceitação, entendeu? E ele coloca muito que às vezes as pessoas buscam a aceitação
por conta das referências maternas e paternas aí dos pais. Então, se você começar a perceber, sempre que você perceber talvez uma insegurança nesse sentido, começa a ficar um estado de alerta para você verificar que pode ser alguma coisinha lá na sua linha do tempo da criança. Não sei se faz sentido para você, mas tem feito para mim e tem contribuído bastante no meu progresso e amadurecimento emocional dentro das minhas ações. Obrigada, Ju. Você disse tudo. Eu já identifiquei a minha criança, já conversei com ela, já peguei ela, já disse a ela, olha, seu lugar é aqui, mas eu tenho muita insegurança realmente em relação a gravar, a lives. Eu já tenho a consciência e estou buscando os pontos que eu preciso melhorar, né, trabalhar para poder eu vencer esse medo que está muito relacionado à criança, né? Porque a criança, ele é insegura, a criança tem medo. Então, eu tenho procurado trabalhar, mas ainda não consegui a plenitude, vamos falar agora, assim. Sim, é um processo constante, contínuo, como a gente tem falado. Agora começa a olhar a criança, entendendo, você de fora, olhando, achei a criança, maravilha. Agora começa a entender os pensamentos da criança. O que ela pensa para isso? Se você entrar no lugar da criança, por que ela sente essa insegurança? Quem que eventualmente ela queria ser amada, cuidada, que ela teve uma distorção no processo, ela achava que não estava sendo amada, mas na verdade era uma preocupação da mãe. A mãe estava preocupada se ia saber educar da maneira correta, e aí a preocupação da mãe, ou seja, que é uma forma de amor, essa preocupação saudável, a criança interpretou como desamor. Faz sentido? Ela não se sentiu amada porque ela sentiu a preocupação da mãe. Mas a preocupação era exatamente o que escondia o amor por trás. E aí a criança cresce achando que não era amada. E aí, por não ser amada, ela não se sente valorizada. Por não se sentir valorizada, ela não se sente competente. E se ela não se sente competente, ela não se sente preparada para fazer as coisas. Porque ela não tem valor, ela não tem competência, ela não tem valor, e porque ela não tem amor. Entendeu o processo? Entendi. Então, quando você olhar... Ela não tem amor na família, que é o que ela pensa, ela acha que ela vai receber a mesma rejeição na internet. Então, quando você encontrar a criança, começa a observar essas questões. Quais são os pensamentos que ela tem? Que pensamentos ela precisa ter para se sentir assim? Entendeu? Qual hábito de comportamento ela tem para sentir isso? Só começa a tomar consciência disso. Não se preocupe em fazer nada além disso. Começa a tomar consciência disso. E aí você vai começar a transformar isso. Isa ontem colocou uma tarefa quando acabou a aula de ontem. Isa, quando eu li aquilo ali, eu gelei. Nem comentei nada. Mas hoje eu vou gravar. Você não pode ficar até o final. A gente acabou ficando mais 1 hora ali. E a gente acabou meio que fazendo uma sessão de coaching com o Rômulo, mas que eu acho que vai servir para todos vocês ali. O William me ajudou em algumas coisas, mas eu fui fazendo ali e foi muito legal, porque saiu natural. Eu vi seu comentário lá no grupo do Magno lá, parabéns, viu? Eu pus lá porque era algo que eu realmente queria, né, colocar dentro das minhas mentorias. E enxerguei recentemente essa coisa do meu posicionamento ligando o marketing digital, né, a questão dos negócios com a mentalidade, que realmente eu acho que isso é algo que está muito forte em mim, mas eu não tinha enxergado ainda como fazer isso. E aí ontem acabou saindo de uma forma muito natural ali. Eu comecei a identificar algumas dificuldades do Rômulo e eu fui fazendo as perguntas e ele foi e tal. A esposa dele chegou no final e no final das contas eu passei uma tarefa para ele e para a esposa. E aí agora eles vão fazer a tarefinha, mas eu acho que é válido para todos. Qual foi a tarefa? Só porque eu fiquei curioso agora que a Sheila falou com o Recê ali. Qual foi a tarefa? A tarefa foi dos papéis ali de marido e esposa. Então, ele está perguntando a tarefa que você colocou no grupo. Aí depois no grupo a tarefa foi de gravar um vídeo longo, né, Sheila? Deixa eu pegar aqui. 70 minutos. Quanto?
De 30 a 60 minutos, pode ser de 30 30. a 60 minutos. Não, eu gelei, você não tem noção, não. Meu coração, ele quase saiu da boca. Quase. Sabe o que é engraçado? Aí eu vou pedir aqui, ó, pessoal, eu sei que nós já terminamos o horário, tá? Eu tenho um negócio para falar com vocês aqui rapidinho. Tá, só uma pergunta, Isa, porque eu sei que conteúdo quando eu tô falando, tipo, eu falo horas, mas quando às vezes eu paro para gravar, eu comecei agora incipientemente pegar alguns temas do que gravar, eu vejo que, tipo, aí eu fico pensando, e aí, o que eu falo? E agora? Eu não sei o quê. Porque, tipo, se colocar alguém me fizer uma pergunta, eu dou uma aula de horas, de qualquer coisa quase que a pessoa venha colocar. Entendeu? Não sei se você tem essa sensação, percepção, ou que solução pode ser feita disso, né? Ontem, para eles, eu ensinei as estruturas. Estrutura de vídeo longo, estrutura de vídeo curto, né? Foi a aula, o encontro de ontem foi sobre estratégia de conteúdos, mas é uma parte, uma pinceladinha do que vai ser a nova mentoria, que vai ser totalmente focada em várias outras estratégias. Então, a tarefa foi fazer um vídeo pode ser para o YouTube ou live, se baseando na estrutura do vídeo longo. Fazer 3 posts, que podem ser texto, vídeo curto, para o YouTube, ou live curta, ou IGTV, até o próximo encontro, se baseando na estrutura dos vídeos curtos. E aí me marcar no Instagram. A lascada, Sheila, te empurrou na... No Instagram, eu digo, eu vou começar de baixo para cima, marcado. Fazer as postagens também, que pode ser pronto, eu faço logo. Agora, quando eu olhei ali o vídeo de 30 a 60 minutos, meu Deus. Mas tem a estrutura, segue a estrutura, faz uma mental. No conflito, eu digo, se eu não fizer, eu vou estar me sabotando e ainda vou estar decepcionando minha mentora. Aí fiquei, né? Ai, meu Deus do céu. E a Jéssica falou aqui, ó, você pode ser no Zoom, pode ser no Zoom, mas eu acho que a Sheila tem a ferramenta para editar vídeo, não tem, Sheila? Tem uma gratuita, tem. Qual que você usa, Carla? Aí só eu olhando aqui. Depois você me manda lá. Vamos só perguntar, ou Márcia, comentar o que você tem para falar e decidir quais são os próximos capítulos. É que eu fiz um cartão de visita novo, saí daquele negócio dos médicos, e aí eu escrevi no meu cartão de visita o seguinte, aqui na parte da frente tem a marca, e embaixo aqui eu botei marcas que diferenciam. Antigamente eram marcas que diferenciam profissionais de saúde, agora eu botei só marcas que diferenciam aqui embaixo, e aqui em cima eu escrevi: o desenho da sua marca precisa transmitir o real valor do seu produto ou serviço. Aí eu queria ver se está explicando melhor o que eu faço. Porque eu fiz questão de escrever o desenho. O desenho da sua marca precisa transmitir o real valor do seu produto ou serviço. MF Branding, marcas que diferenciam, e atrás tem Márcia Fialho, mentora de conceito de marca. Uhum. Agora sim. Faz sentido. Eu sei que eu tinha que ter perguntado isso antes de fazer o cartão. Mas aconteceu uma promoção lá na gráfica, eles me deram um desconto que era até o dia seguinte. Eu falei, eu vou fazer. Aí eu fiz só 100. Falei, se não tiver muito bom, depois eu ajeito. Mas eu achei que explicou melhor. Sim. Eu achei Pode também. colocar essa história de o desenho da sua marca. Então deve ser essa mulher desenha a marca. Legal. Não, achei que gostou também. É o quê? Marcas que diferenciam. Marcas, desenhou marca. Ele vai fazendo associação. E só para falar aqui também, para terminar essa parte dos comentários fora do livro, estou aí não só desenhando, mas caminhando, tomara que dê certo aí, só vale a pena a hora que efetiva, vamos dizer assim, sobre aquela história de escadas de produto, que a gente já conversou na mentoria, depois aprendi mais também no evento lá do Conrado. Estou em negociação, já fui visitar um potencial cliente que quer o serviço do meu produto de mais alto ticket, digamos assim, que é uma consultoria dentro de uma empresa. Então, fui visitar, é longe daqui, fui lá passar um tempo. É uma antiga coach minha, que era empresária, que ela queria e sempre quis contratar a minha consultoria, e realmente ao longo do processo a gente foi conversando dentro da empresa lá. Então, agora eu também estou aí no processo de aprendizado de precificação desse serviço para controle de quantas horas necessárias. É um projeto de longo prazo, entendeu? Realmente aí, no mínimo, em torno de 1 ano quase, porque tem envolvimento de cultura empresarial, processos, estratégias, é bem amplo. E não sei o que vai dar, mas vai dar o que tiver que dar, né?
E então, queria só compartilhar que aquilo que a gente tem conversado também aqui conosco tem se convertido em ações e resultados. Torce aí por mim, tomara que dê certo. Vai dar, Jadeu. Aí é o momento de você começar já a fazer tudo que a Elisa falou e que falamos. Isso vai dar certo, aí você já começa a planejar, porque aí os próximos você já tem tudo. Uhum. Mas a precificação, se você sabe que é um produto que vai durar 1 ano, cobra por mês. É que normalmente, o que me falaram é que geralmente quando consultoria, você tem o valor de hora de consultoria e quantas horas dentro do projeto vão ser necessárias para a implementação daquilo. Não, mas só para você não assustar o cliente com o valor total, você cobra tanto por mês durante 12 meses. Uhum. Faz um contrato e aí coloca lá 5 mil, 10 mil, aí você vê quanto que você vai cobrar por mês, mas faz o contrato anual. Colocam as regras, se você precisar quebrar esse contrato, o que acontece? Se ela precisar quebrar esse contrato, o que acontece? Sim. E aí fica assim. Gente, eu acho que pode ser do 13 ao 15, o que vocês acham? 13, 14 e 15. O 15 não é muito longo, dá 35 páginas. O 14 é fantástico. Eu acho que eles estão interligados também. E a gente fica conversando, eu já li os anteriores e me dá vontade de ler tudo de novo. 13, 14 e 15. Ok. Maravilha. Hoje é só uma pergunta. Eu pego o vídeo aqui e lanço lá no YouTube como privado ou não listado? Não listado, que daí você pode enviar o link para nós e só a gente vai conseguir ver, né? Tá, não, maravilha, perfeito. Pessoal, mais alguma pergunta? Não. Sim. Muito agradecido pelas três. Nós falamos. Até a próxima sexta. E a gente se fala. Excelente Tchau. semana a todos.